Boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Já tem algum tempo aí que a gente não faz um vídeo, né? Uma reflexão teológica. E antes de partirmos para essa nova reflexão teológica, eu gostaria de falar para você se inscrever, você que gosta de política, porque nós também analisamos política, né? Principalmente depois que o Bolsonaro ganhou, e também nós fazemos reflexões teológicas. Então eu quero trazer essa reflexão teológica, que eu já queria vir falar acerca dela já há algum tempo, sobre a questão do arrebatamento de 2018, ou da volta de Jesus em 2018. Muito se falava que provavelmente o arrebatamento iria acontecer exatamente nesse ano de 2018 que passou. E um dos principais motivos, se não o principal motivo disso, é exatamente aquele texto lá em Mateus 24, em que diz acerca de Israel, quando fala o seguinte: quando a gente vê, ou quando a gente visse a figueira florescer, né, ou dar os seus primeiros ramos, sabei que a vossa redenção está próxima. Então, teologicamente falando, há uma tese, há uma ideia de que uma vez acontecendo o retorno do povo de Israel para sua terra prometida, o arrebatamento iria acontecer, né? Ou seja, 70 anos depois, porque Jesus fala também lá naquele texto, né? Eis que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então ele traz essa geração, a geração da qual iria ver, né, todos os sinais contidos ali em Mateus 24. E aí, como a gente sabe que uma geração dura 70 anos, havia ou há ainda uma tese de que isso começou quando o povo de Israel se instalou ou retornou para sua terra no ano de 1948, e aí fez 70 anos exatamente em março, se eu não me engano, ou maio, março ou maio, acho que é março, 14 de março, março ou maio, eu não lembro agora, de 2018, então fez 70 anos, ou seja, fechou-se uma geração. Então, como dentro desse período, né, até 2018, começou a acontecer muitos sinais como terremotos, pestes, né, tsunami, enfim, uma série de coisas que estão contidas lá dentro de Mateus 24, né? Então, quem é pré-tribulacionista, né, e dispensacionalista, acredita, né, que na verdade isso seria um grande sinal para o arrebatamento da igreja. Entretanto, o arrebatamento não aconteceu, né? Estamos em 2019, caminhando para metade do ano. E aí, como é que fica essa tese, né? Como é que fica aí esse argumento teológico de quem é pré-tribulacionista? Caiu por terra, né? Será de fato que quem estava com esse argumento teológico estava interpretando corretamente aquilo que Mateus 24 diz? Bom, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né, especificamente tentando analisar Mateus 24, em que eu coloco, se eu não me engano, o nome do vídeo foi esse, a interpretação quase perfeita de Mateus 24. Eu tenho quase certeza que esse foi, é só você pesquisar na minha linha do tempo aí do YouTube, ou até mesmo colocar aí Luiz Francisco Alves, a interpretação quase perfeita de Mateus 24 que você vai achar, em que ali eu coloco exatamente três fases proféticas em Mateus 24, que foi exatamente que foi exatamente o princípio das dores, né? A tribulação, né? E aí depois viria o milênio, né? Está ali, se eu não me engano, narrado essas três fases de Mateus 24. E ali eu coloco, né, já bem antes de terminar 2018, que embora 2018 termine, isso não significaria que Jesus iria voltar em 2018, que poderia haver um hiato. Isso é uma tese, e eu posso estar completamente errado, eu falo isso lá no texto, e que poderia haver um hiato, né, de 2018 até o arrebatamento da igreja,
para que depois aconteça a grande tribulação. Esse ato pode ser de 2 anos, pode ser de 3 anos, pode ser de 4 anos. Obviamente que não seria um hiato de décadas ou de milênio. Né? Essa é a minha tese dentro desse argumento. Exatamente por causa dessas 3 fases interpretativas que eu coloco nesse vídeo. Né? E ao mesmo tempo eu falo também nesse vídeo, né, que eu fiz acerca de Mateus 24, que eu acolho todas as interpretações. Eu acolho a pré-tribulacionista, né, que é a que eu acredito mais, o chamado amilenismo, eles podem estar certos. Né? Eu costumo falar que profecia ele é uma coisa que, na verdade, a gente não pode falar categoricamente que é sem que antes se cumpra. Ou seja, a gente só tem certeza de que aquela tese teológica, né, ou melhor, escatológica, está correta quando ela se cumprir. Fora disso é hipótese, fora disso é tese. Por isso que eu digo de maneira muito clara que eu não vou ficar nem um pouco frustrado se não acontecer o arrebatamento. Né? Se assim como diz os amilenistas, né, eles falam que na verdade o arrebatamento só vai acontecer no final da grande tribulação. Ora, isso pode de fato acontecer, eles podem estar certos. Né? Por enquanto, o argumento escatológico dos pré-tribulacionistas, eles fazem muito sentido e muita coisa do que eles falaram de fato se cumpriu. Né? E de fato, existe muito mais argumento para acreditar no pré-tribulacionismo do que no amilenismo ou no pós-tribulacionismo. Né? Mas a grande verdade é que existe aí ainda essa possibilidade, né? Porque o texto lá, quando Jesus diz, né, que quando a gente visse os ramos, né, florescer, e saber que a vossa redenção está próxima. Né? Ou seja, Jesus não diz de maneira categórica que o arrebatamento iria acontecer exatamente quando terminasse os 70 anos de Israel na Terra Prometida. Não fala sobre isso. Isso é uma interpretação nossa que a gente coloca isso como argumento teológico, mas Jesus não fala isso. O que dá a entender é que Jesus coloca essa geração de 70 anos de Israel como sinal profético. Né? E que depois desses 70 anos, né, poderia de fato acontecer algo ali, poderia haver um hiato, né? Onde muita gente iria pensar que essa interpretação, na verdade, estaria completamente errada, equivocada. De repente, bum, acontecer o arrebatamento, porque o texto diz que ele vai vir como ladrão. Então, se ele vai vir como ladrão, e eu falei isso também naquela argumentação, é lógico que ele não iria imediatamente vir num dia e hora que ninguém imaginaria. Né? Então essa é a minha tese. Né? Dito isso, tá? Eu espero que você tenha gostado aí. Aperte o sininho, inscreva-se no canal, compartilhe, dê o seu like e um abraço.